Olá pessoal, eu recentemente mencionei nos stories que estava lendo esse livro, História Concisa do Brasil, de Boris Fausto. Ele tem outros, não é? Livros de história, História do Brasil, que é um pouco mais maior, não é? É um pouco maior. Tem o livro específico dele sobre a Revolução de 30, e é um grande historiador brasileiro, né? E eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre as reflexões de Boris Fausto, mas vou fazer uma digressão anterior, que aparentemente pode não ter a ver, mas explicarei no final por quê. E a digressão é sobre o marxismo, né? Vocês sabem que o marxismo tem uma explicação da história, né? Dos seus modos de produção e das transformações que levariam a uma sociedade socialista, né? Ou comunista. E basicamente os marxistas, eles entendem que havia, né, um modo de produção escravista na antiguidade, né? E aí não falo do modo de produção asiático, que é um outro modo de produção reconhecido pelos marxistas, né? Depois tivemos o feudalismo, né? Depois tivemos o capitalismo, né? E o capitalismo foi viabilizado do ponto de vista político e jurídico com as chamadas revoluções burguesas, né? O capitalismo começou a se desenvolver, né, ainda na Idade Média. Em algum momento as contradições se tornaram tão grandes entre a economia e as relações de poder e as relações jurídicas que as revoluções burguesas se fizeram necessárias. E essas mesmas contradições se mostrariam adiante na transição do capitalismo para o comunismo ou socialismo. Aqui eu não distingo esses conceitos, certo? Porque pode haver alguma distinção, mas não é própria exatamente do marxismo ortodoxo. Então, haveria finalmente, depois da Revolução Burguesa, depois do capitalismo, haveria o socialismo, né? A Revolução Operária e etc., que Marx anuncia em 1848 com o Manifesto Comunista. Então, o que eu quero dizer em relação a Boris Fausto é que os historiadores brasileiros, não é, marxistas, tendiam a reproduzir essa periodização da história na história do Brasil, entendendo que no sistema colonial brasileiro, né, e imperial, digamos assim, também haveria o feudalismo, né? Haveria um feudalismo, uma descentralização do poder muito grande, né? Os coronéis que tinham até suas próprias milícias da Guarda Nacional em algum momento, e que essa descentralização política baseada numa economia agrária escravista até 1888, essa descentralização política, como eu disse, própria de um sistema agrário, ela teria vigorado até 1930, a chamada Revolução de 30 no Brasil, né? E para os marxistas, o que é a Revolução de 30 no Brasil? A Revolução Burguesa. Então é como, fazendo uma comparação, é como se a nossa Revolução de 30 fosse a Revolução Francesa, né? A revolução que traria a burguesia ao poder, né? Que então vencia as classes agrárias, aristocráticas, né? Oligárquicas, que estariam associadas ali com o poder da República Velha, né?
dos presidentes da República Velha. Então Getúlio Vargas, com a Revolução de 30, ali era o portador da Revolução Burguesa no Brasil. E aí iniciaria-se propriamente o capitalismo brasileiro, e a fase seguinte seria, né, a organização do proletariado e a Revolução Socialista, né, dentro daquela periodização do marxismo. Há muita controvérsia sobre essa forma de entender a história do marxismo, né? Eu acho que o marxismo é uma contribuição importantíssima para as ciências humanas, né, para a forma de entender a sociedade, né, baseada nas classes sociais. Então é uma grade de leitura do que se passa na sociedade muito válida. Mas essa periodização, certos conceitos acabam sendo muito esquemáticos, né? E às vezes não coincidem com a realidade. E uma das contribuições de Boris Fausto, não está dito exatamente nesse livro, mas é justamente contestar o caráter de revolução burguesa da Revolução de 30. Ele tem um livro sobre isso, a Revolução de 1930, mas aqui também no História Concisa do Brasil ele vai falar disso, que era um tema caro a ele. Então, basicamente, ele vai dizer que a Revolução de 30 não foi uma revolução capitaneada pela burguesia industrial. Ele vai dizer que a burguesia industrial paulista, já bastante forte naquela época, estamos falando de 1930, né? Como a burguesia industrial do Rio de Janeiro, talvez os estados em que, né, a indústria fosse mais forte, que essas burguesias não apoiam a Revolução de 30, não apoiam Getúlio, né, ao se rebelar, né, junto com outros estados da federação, né, a aliança liberal entre o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, um movimento armado que depois o Washington Luiz, né, instaurou o período getulista. Eu não vou entrar aqui numa avaliação positiva ou negativa da Revolução de 30, no meu entender, né, foi uma revolução, o período getulista um período autoritário, mas um período de modernização, né, das relações sociais do Brasil, da economia. Então eu considero, né, não sou um especialista, não sou um historiador, mas considero que a Revolução de 30 foi de fato uma revolução, né, com participação popular e expressando anseios que vinham desde o início que vinham já da proclamação da República, da abolição da escravatura, né, e que foram expressos também na República Velha pelo movimento dos tenentes, o tenentismo, né, que queriam eleições limpas, eleições verdadeiras, e enfim, alguns grupos tinham uma pauta mais social, outros não, mas a Revolução de 30 acaba condensando todas essas insatisfações com a República Velha. Mas o que diz Boris Fausto, eu tendo a concordar com ele, que não foi a burguesia industrial que fez a Revolução de 30, né? A Revolução de 30 foi capitaneada por setores descontentes com a oligarquia, né? Setores ligados ao exército, né? Militares, aqueles remanescentes não, ainda muito fortes, aqueles expoentes do tenentismo, né? Setores liberais urbanos, né? De profissões liberais, enfim, uma diversidade de atores sociais, né? Como muitas vezes acontecem com os movimentos sociais. Então não teve ali aquele protagonismo da burguesia industrial, né? Como pode ser visto talvez na Revolução Francesa, embora também
haja historiadores que tenham escrito bastante contestando essa visão de que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa apenas, ou enfim, na verdade, quando se contesta isso, também se contesta essa visão linear do mundo de alguns historiadores e pensadores marxistas. Então, Boris Fausto vai dizer aqui isso, que a Revolução de 30, capitaneada por Getúlio, ela não é uma revolução burguesa, né? Por exemplo, diz ele aqui, as associações industriais de São Paulo apoiaram abertamente a candidatura de Júlio Prestes, né? E não a candidatura de Getúlio nas eleições de 30. E também ele diz que quando estourou a Revolução de 30, o CIB, que era o Centro Industrial do Brasil, uma associação, digamos assim, dos industriais cariocas, expressou sua solidariedade a Washington Luiz e considerou a insurreição um fato muito prejudicial à situação econômica do país, entre aspas. Então, com isso, Boris Fausto traz uma complexidade maior à análise da Revolução de 30 do que aquela ideia de que a Revolução de 30 foi a nossa Revolução Burguesa, não é? Embora ele diga que depois de instaurado o regime de Getúlio, a burguesia industrial vai se somar ao regime de Getúlio, que sim, adquirirá esse caráter de promotor da indústria e do capitalismo no Brasil, mas que na origem a Revolução de 30 não teria tido esse caráter. Então é muito interessante, né? E muitas vezes a gente lê alguma coisa em que nem sempre todos esses pressupostos teóricos, né, e toda vamos dizer, a polêmica teórica, ideológica que está por trás daquilo, nem sempre tudo isso é explicitado. Mas eu vejo nessas formulações de Boris Fausto uma oposição dele à historiografia marxista, né? E traz reflexões muito interessantes e me parece que fiéis à história, né? Então, estou lendo com muito proveito esse livro de Boris Fausto, historiador brasileiro.